Este número especial da permanência visa a advertir, a despertar a atenção para dois graves e importantíssimos problemas da nossa vida religiosa. Eu me lembro de ter começado o artigo que escrevi por uma palavra de Santo Agostinho, lembrando que a Igreja peregrina na terra entre as aflições dos homens e as consolações de Deus. As aflições dos homens que atingem os membros da Igreja são produzidas ou pelos homens que são fora da Igreja, quer dizer, pelo mundo, aí em termos até de inimizade, de combate, como nós todos sabemos, que a Igreja peregrina neste mundo entre três cruéis inimigos, isto é do Concílio de Trento, e um deles é o mundo do capítulo 15 de São João. A palavra mundo é equívoca e tem três sentidos diferentes. Um deles é o sentido puramente ontológico, a entidade dos homens que cobrem o planeta e o que o Cristo veio salvar. Este mundo, neste sentido, é o objeto das solicitudes do amor de Nosso Senhor, que Ele veio para salvar o mundo. É o mundo no sentido ontológico, quer dizer, no sentido de população, no sentido identitativo, sem nenhuma conotação moral. E, no outro sentido, o mundo já tem uma conotação moral de não ser a Igreja, mas de poder ser neutro, meio superficial, etc., e costuma-se dizer que é mundano. Então, um católico que se preocupa mais com as coisas desse mundo do que com as coisas da Igreja. Mas ainda não tem um sentido propriamente grave de inimigo da Igreja. Esse é um terceiro sentido que tem a palavra para designar certos movimentos históricos que no mundo se armam contra a Igreja, especificamente contra a Igreja, pretendendo ser outra Igreja ou anti-Igreja, e sendo dirigida por Satanás ou por homens a seu serviço para a destruição ou obstáculo para a perdição das almas, enfim. Então, quando Agostinho diz entre as aflições dos homens e as peregrinações da Igreja e as consolações de Deus, essas aflições dos homens, o primeiro sentido que nos vem é as aflições que nos vêm de fora do mundo inimigo. Depois, as aflições que também nos vêm de fora do mundo neutro, em que temos tantos parentes. Quando temos uma reunião de família, hoje é para nós um sofrimento sempre, porque tem sempre uma pessoa prezada e amada dizendo besteiras contra a Igreja e contra a sua própria alma e a dos outros. Este é um mundo indiferente, que não sabe o que faz, não sabe o que diz e que está se desinteressando, mas não é propriamente um mundo inimigo da Igreja, como são, por exemplo, hoje, ou a maioria dos bispos e a maioria dos religiosos, infelizmente, a situação está assim, e aqueles que militam efetivamente contra a Igreja Católica. E, em terceiro lugar, ainda as aflições dos homens produzidos pelos próprios membros da Igreja, pelos atritos que nós mesmos, ai de nós, produzimos entre nós, uns com os outros, que devíamos nos amar e trabalharmos em suave e doce concordância ao serviço de Deus. Quando interpomos nosso amor próprio, produzimos atritos, produzimos pequenas querelas, pequenas coisas que sangram o coração e que atrasam a boa causa e o bom serviço. E que, sobretudo, prejudicam nosso voo para o céu, que deve ser a nossa preocupação principal. As aflições dos homens, então, para nós são múltiplas, variadíssimas e nos perseguem por toda parte. Por mais que nós nos abriguemos aqui dentro, fujamos, aqui nós estamos um pouco fugindo do mundo. E não é uma coisa sempre recomendável fugir um pouco do mundo. É inteiramente contraindicado para uma alma católica se abrir para o mundo, como foi dito a partir do século XX, com, por exemplo, a espiritualidade
digamos, de Maritain, da corrente dele, de todos os ativistas dos anos 30 e das coisas do Papa João XXIII, que se escancarou ao mundo um pouco excessivamente. A nós, realmente, até no Pesant da Garonne, Maritain tem um capítulo em que ele dá como causa desta crise o fato dos católicos terem fugido ao mundo. E é curioso que ele diz que esse fenômeno da fuga ao mundo, que é um maniqueísmo, que chama, veio se agravando e chegou ao máximo no terça parte do século XX. Isto, francamente, me deixou, eu escrevi no meu livro, todo esse negócio. É curioso que essa descrição da causa do fenômeno passou despercebido dos nossos companheiros de itinerário, porque eles ficaram todos empolgados e empenhados em falar do integrismo para cá, integrismo para lá, e não, se eles tivessem deixado o integrismo, que é uma besteira pura e simples, e todos salientado esta explicação que o autor dá da causa da crise, chegariam todos a uma convergência para realçar as páginas mais dolorosamente cômicas escritas por este grande católico foi Jacques Maritain, em que ousou dizer que as causas dessa crise foram o fechamento ao mundo, a fuga ao mundo, a fuga maniqueia ao mundo, coisa que, se ele dissesse que isso existia entre os albigenses no século XIII, a gente ainda poderia consultar a história para ver se era verdade. E era, entre os albigenses. Se dissesse que essa fuga ao mundo está, e ele chega nominalmente a dizer que ela está na imitação de Cristo, vê-se que é sinais. Mas que esta coisa, que a própria imitação de Cristo, este erro que a própria imitação de Cristo contém, na opinião dele, veio se agravando. Vejam bem, que esta fuga ao mundo, o que nós sabemos da história é que, ao contrário, a Igreja veio apresentando brechas cada vez maiores e cada vez mais se arrombando. E, no século XIX, quando os papas começaram a combater os erros do mundo moderno, na mesma medida, coitados, em que efetivamente os combateram, na mesma medida fizeram abertura perigosa e erraram e começaram e alargaram o erro de concessões ao mundo, de inquietação demais com a sorte do mundo, mesmo quando combatendo os erros. Era melhor que combatessem os erros na sua raiz espiritual, combateram os erros nas suas raízes temporais, mostrando interesses demais pelo mundo, sim, mas o interesse esse segundo a carne e não segundo o Espírito. Segundo o Espírito, jamais se pode dizer, quando se diz que a igreja deve cumprir a sua missão, ele quer que a igreja fique fechada. Não, não. Eu quero que a igreja fique abertíssima para as almas, mas segundo o Espírito e não segundo a carne. Segundo aquilo que é o essencial, que é a salvação das almas, e não segundo a sociologia e a economia. Estes problemas a igreja pode se desinteressar totalmente, que não está fugindo da sua missão. E foi isso que os papas do século XIX não perceberam e se alargaram até chegar ao arrombamento que estamos hoje. Pois bem, quando este fenômeno é evidente que a igreja cada vez foge menos ao mundo e cada vez acha mais que deve fazer segundo o mundo, o filósofo diz que está se processando um perigoso fechamento ao mundo, uma perigosa fuga do mundo, e que vem se agravando e que se torna máximo em 1932. Mas, infelizmente, ele marca a data em que veio terminar esta confusão com a fundação da revista Esprit Mounier, em que é uma revista característica do progressismo, que é isto que está aí. De modo que eu nunca vi realmente um pensador conseguir escrever 2 ou 3 páginas descrevendo um fenômeno exatamente ao contrário do que ele estava acontecendo. E, coisa curiosa, todos nós
tivemos de ler 2 ou 3 vezes, tão habituados estávamos a, quando víamos com aquele título, aquele autor, a engolir. Em matéria religiosa, a única coisa que nós devemos engolir sem a menor restrição é o Santíssimo Corpo de Deus. No mais, é bom sempre ver se a coisa é para ser engolida mesmo, para ser mastigada ou para ser rejeitada. Bem, essa explicação que chega ao cômico, eu recomendo a leitura do Século do Nada, neste ponto especial em que eu tenho a certeza que prestei um serviço de elucidação de um dos equívocos mais estranhos, mais inexplicáveis do pensamento católico. Como é que o mundo católico engoliu aquilo que está ali? Aquelas 3 páginas em que o filósofo nos diz que foi no século XX que se agravou o rigorismo católico. Quer dizer, foi no século XX que nós vimos as saias descerem, os olhos se baixarem, as mulheres andarem assim na rua, os homens também. Foi no século XX, não era do século XX. E isto era fuga ao mundo. Foi isto, este fenômeno. Eu não sei onde o pensador o observou para o comentar. Porque imagino que um pensador que se inquieta a propos de temps présent deve ser um homem observador, que sai à rua para ver como é que as pessoas andam, como é que as pessoas fazem, até que ponto andam as saias das mulheres, e os modos, e as coisas, etc. Enfim, uma pessoa que acompanha os fenômenos e observa os modos e os costumes. Ora, este autor, para explicar a crise contemporânea, ele a explica como? Tendo como causa o maniqueísmo do fechamento ao mundo. Por quê? Sendo ele essencialmente o erro de sua filosofia política e cultural. No resto da filosofia, ele pode ser mestre, mas nessas 2 sectores, ele cometeu graves erros. A sua ideia mestra principal é que devemos ser abertos. Ora, esta ideia o põe ao nível do nosso colunista Tristão de Ataíde, que também pensa que sendo aberto está certo. Ou seja, é pena que é curioso que ele não aplique isso à sua casa, que ele tranca muito bem trancadinha, não só os ladrões, mas até aos amigos. É coisa bem sabida. Bem, mas com esta explicação, os tempos modernos ficaram sendo uma explosão súbita para compensar aquela contenção. Todo mundo fugindo do mundo, todo mundo soturno, fugindo do mundo, de repente, como a alegresse, un éclat d'alegresse, e vejam os termos que ele emprega. Ele põe em confronto 2 erros. Outra coisa que este filósofo comete para explicar um determinado fenômeno. É um erro contemporâneo muito fácil. É sempre botar dois erros em confronto e da dialética dos 2 erros fazer um ser a compensação e a consequência do outro. Então, houve primeiro uma grande contenção e depois uma explosão. Nós estamos na explosão. Mas a contenção, que eu não sei quando começou, na descrição dele, na descrição da história, esta fuga ao mundo, que o que nós conhecemos vem de muito longe, a fuga ao mundo, que o cristianismo começou a fugir do mundo, a se abrir ao mundo, que eu saiba, justamente na Renascença e na Reforma. Pois bem, ele acha que não, que nos tempos modernos, até os meados do século XX, o maniqueísmo veio crescendo. Está escrito, com todas as está escrito, é inacreditável. Mas eu peço que leiam as páginas do autor, fazendo agora, depois leio as minhas páginas. Quando eu cobro o autor, a cada proposição que ele diz, eu digo onde, quando, vinha aumentando, vinha se agravando, onde, quando, dê um exemplo. Bem, e depois, no fim, o ponto que escolhe para vinha por termo esta confusão.
Ora, por termo essa confusão, dá a ideia de que o autor está criticando uma confusão já ultrapassada, uma crise como a do arianismo. Estaria bom para a aula do Padre Emílio sobre o arianismo, hoje que o arianismo já está ultrapassado. Ele esquece que está escrevendo a propos do tempo présent, e que está com esse negócio diante dele. E, entretanto, nesta página, esquece que isso está acontecendo, e em outras páginas ele se lembra, como quando ele fala de Pierre Chardin, ele diz que, em 1932, a fundação da revista Esprit vinha por fim a esta confusão. Então era de esperar que daí por diante, aí inesperadamente, contra toda lógica, contra toda conexão verbal, e aí o texto começa a ficar de uma gravidade extrema em matéria de grosseria, de erro, sem lógica nenhuma, vinha por termo esta confusão. Ele cai em si e vê que está diante de uma coisa que nunca houve na igreja, que ele atrás já falou e adiante vai falar, a Genuimand, Devant le Monde, etc. e tal. Por quê? Ele de vez em quando acorda, cai em si, vê uma coisa e diz, para, estou louco, não. O que há? Mas, na hora então de explicar, faz uma explicação feita à laminite, e feita assim, e com esquecimento total do contexto do que está acontecendo em volta. Eis o Jornal do Dia, que por acaso ele teve que limpar a mesa e fazer uma abstração total e dizer que em 1932 a fundação da revista Esprit, que era um progressista, o fundador, é considerado hoje como um dos fundadores do progressismo na França, vinha por termo a esta confusão. Mas aí cai em si e lembra que, com o adjornamento, fórmula do Papa Ivan, não é de estranhar que todos tenham explodido num eclate e coisa, e os termos, eu peço compararem os termos, os adjetivos que o autor emprega para qualificar os tempos presentes e os adjetivos que ele emprega para classificar o que ele chamava fuga ao mundo, que ele não sei onde que observou, ainda tem mais antes. A última observação feita, que me consta na história do catolicismo francês, teria sido em Port-Royal, na crise jansenista e só em umas casas religiosas. Teria sido um certo rigorismo que realmente levava um pouco longe demais as proporções, mas estava longíssimo de ter a gravidade que tem nos tempos presentes. Quem nos dera um jansenismo para a gente, insisto, para corrigir e compor aqui. Bem, pois bem, este rigorismo que os jansenistas realmente exageraram e realmente alguns levaram até a heresia, que a Igreja denunciou, isto mais que eu me lembro, quando foi, Pascal? Foi século XVII. Começo do XVII. Bem, daí para cá é o que se chama o laxismo, ao contrário, o relaxamento, que os jesuítas tentaram combater, mas não dá. O rigorismo, o único fenômeno que se vê na história da França de rigorismo recente, que podia se chamar maniqueísmo, mas não é maniqueu, que isso era outra razão, era um rigorismo mais de natureza, mais psicológica, mais uma concepção, enfim, espiritual do que propriamente metafísica, não estava em jogo o dualismo maniqueu. Mas, enfim, se quisesse classificar de maniqueu, vá lá que fosse. Mas a última coisa que se vê é no jansenismo. Eu nunca vi nenhum escritor católico, em nenhuma época, olha, eu tenho lido bastante, ver em Pascal sombras de maniqueísmo. Agora sim, sombras de rigorismo. Sim, era uma alma melancólica, severa e inclinada a uma certa, digamos, a uma certa coisa sombria. E talvez sentisse no mal com uma agudeza e sem algumas defesas espirituais, talvez
por uma falta de composição interna, e não era santo, chegou perto da santidade, mas talvez justamente o que lhe faltou para ser santo dá este sombrio que se vê na figura espiritual e nas páginas de Pascal, sem lhe tirar a grandeza. Entretanto, ele estava muito próximo da santidade. Nunca vi ninguém ver em Pascal vestígios de maniqueísmo. Agora sim, ele se aproximou muito do jansenismo e era um espírito inclinado ao rigorismo. Bem, mas isto foi no século XVII. Daí para cá, o que se observa na igreja de um modo crescente é o laxismo, quer dizer, o relaxamento cada vez maior. O relaxamento cada vez maiores aberturas para o mundo, cada vez maiores aberturas para o mundo, cada vez mais aberturas para o mundo. Ora, o nosso filósofo observa, não sei como, não sei com que sistemas ópticos, se é com telescópios avessas, se é com microscópio, se é, não sei com que aparelhos, ele observa um fenômeno que nenhum de nós jamais observou nos seus percursos culturais. Observa o fenômeno às avessas. Um crescente fechamento para o mundo e um crescente rigorismo. Está lá escrito com todas as letras. Que só veio terminar em 1932, que com a fundação da revista Esprit vinha por termo, que eles escolhem como símbolo, vinha por termo esta confusão. E aí então compreende-se que tenha sido com uma certa alegria, alegrece de crianças que saem com as portas abertas do colégio, a criançada quando está na hora do recreio. E então ele descreve este lúgubre lamaçal do aviltamento dos mais sagrados valores como um fenômeno de joyeuse, alegresse. A adjetivação mais imprópria para este sombrio fenômeno que envolve os cardonelos, os bofes e os patifes de todos os matizes e que está a pedir chicote. Ele os trata, enquanto que os anteriores, onde está incluído o autor da imitação de Cristo, numa página desastrada, ele os trata com termos sombrios, lúgubres e tal, coisa e tal, maniqueu, etc. De repente, bom, e depois lá adiante cai em si e vê que está diante do mal, que ele chega a dizer que talvez seja pior do que o outro. Aí numa mudança de tom inteiramente inesperada, diz sim, que talvez seja pior do que o outro. Bom, então eu não entendo mais nada, porque fica um pouco fatigante de acompanhar um catavento, que nós nos tínhamos habituados a acompanhar como um pensador sério. Bem, isto, hoje, o que isto me custou de sofrimento e de trabalho, Deus sabe. Mas o fato é que este mal veio crescendo, e nada traduz melhor esse mal que veio aumentando as tais aflições dos homens. Pode ser que em outras épocas as aflições dos homens de que sofria a igreja fossem mais internas do que externas, fosse mais o mofo das sacristias e das casas religiosas do que o do mundo. Pode ser que os cochichozinhos de mesquinharia humana dos homens que escolheram a vida da santidade e não passaram do primeiro milímetro do progresso na vida ascética, esses, ai deles, realmente deixaram no mundo um bolor de mesquinharia e de porcaria e que constituiu uma das formas mais tristes, talvez, das aflições humanas. Sim, mas estas tristes e pobres aflições das almas que verdadeiramente procuraram a santidade, mas não passaram da mesquinharia, esses pobres sofrimentos, essas aflições dentro da igreja, serviram para suscitar pelos atritos próximos
movimentos de santificação. A vida de todos os grandes santos é exemplo disso. A pequenez e mesquinharia dos seus companheiros de vida religiosa foram os estimulantes, foram a dor, o sofrimento, o prego, a cruz, o fel, enfim, foram os instrumentos de paixão que levaram Santa Teresinha do Menino Jesus a se santificar mais depressa. Quer dizer, aquela mesquinharia que a cercava foi a maneira pela qual, a maneira humana de que Deus se serviu para transformá-la em acelerador de santificação. As almas verdadeiramente generosas, postas em contato com a mesquinharia e com os ressentimentos humanos com a mesquinharia, as almas que não são completamente, verdadeiramente generosas, postas em contato com a mesquinharia, entram no jogo da mesquinharia, no jogo do ressentimento. E o amor próprio inflamado, posto em contato com outro amor próprio inflamado, entra no jogo dele. Mas as almas verdadeiramente libertadas, postas no choque da mesquinharia, são talvez o sofrimento mais purificador que elas encontram. Santa Teresinha certamente foi mais suscitada a se tornar santa pela mesquinharia das suas irmãs do que pelos assassinatos do seu filho Tardini, que chamava, né? Tardini, que ela se lembrava dele, desse filho que ela tinha no céu, que avait pratiqué de mauvais tours. Quer dizer, tinha matado gente, não sei quantos, que era o filho que tinha feito umas travessuras aqui na Terra. Estas aflições, para ela, eram menores do que a mesquinharia dos atritos das casas internas. Isso sempre houve dentro da igreja. E a pessoa que pensa que isto era um mal, que era coisa, e que então, isso vamos abrir, estão no mundo da lua ou não sabem decididamente o que é a igreja. Bem, nos tempos, à medida que os tempos vão correndo e a igreja deixando de estar fechada e se abrindo para o mundo, este fenômeno vai desaparecendo. Por quê? Este fenômeno do mofo interno da pequenez das almas vai tomando um outro aspecto. Porque a pequenez de uma alma que sai todo dia do mosteiro e vai fazer não sei que programa na televisão, essa pequenez da alma, ninguém mais vê que é a pequenez, ninguém vai, mesmo que a alma. E o problema desaparece, porque fica tudo superficial, fica tudo mundano, fica tudo meio imbecil, e o problema desaparece. E então, assim, é como se tivesse uma corrente de ar, e as pessoas que se contentam com remédios, com as aspirinas baratas dos psicólogos modernos, dirão até que fez bem às pessoas, porque pessoas que estavam realmente torturadas, dando sinais de tortura psíquica, ficam mais à vontade, porque realmente já desapareceu o problema, está todo mundo à vontade, porque as janelas estão abertas, vem o ar oxigenado lá de fora, do mundo, lá de fora. E então, a igreja chama isso aberturas para o mundo. Aberturas para o mundo. E por essas aberturas as almas se precipitam. E é por esses caminhos, com todas essas características do mundo, que as almas que se precipitam se afastam da igreja e se afastam daquela coisa que existe na igreja, assim, no centro da igreja, e que está muito longe de ser amena, de ser assim, perfumada e amena, e que é bastante sombria, que é a cruz de Nosso Senhor plantada no alto de um outeiro, e num dia que escureceu, para que essa paixão ficasse envolta numa obscuridade mesmo, para que todos nós soubéssemos que
a paixão de Nosso Senhor, quem quiser nela ter parte, é uma dor, é um espetáculo de opróbrio, um espetáculo horrível, sombrio, e não uma alegria de uma heureuse, alegresse, de ver que aberturas para o mundo e de procurar aqui neste mundo todas as alegrias que são roubadas à verdadeira esperança teologal, daquelas alegrias que devem ser desejadas na pátria verdadeira. É legítimo o homem ter certas alegrias terrestres moderadas. É uma dos objetos da temperança e da vida espiritual, mas que se deve ter mais cuidado é com a noção de felicidade, que é uma noção inerente à natureza do ser humano. Todos os homens querem ser felizes. Isto, disse Aristóteles, isso é verdade. Bem, mas o cristão e o católico, o homem salvo pelo sangue do Cristo, e que ouviu um dia sentado no chão, que todos nós estávamos lá, ou então não estávamos. Se não estávamos neste dia ao pé da montanha ouvindo o sermão da Bem-aventurança, estivemos um dia ao pé de uma montanha quando um Cristo sacerdote nos repetiu esse sermão para nós. De modo que tanto faz como tanto faz. Então eu prefiro dizer, eu estava lá nesse dia em que ele se sentou e me disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqui, bem-aventurados, e em que eu julgo ter entendido que todas essas bem-aventuranças eram umas promessas para a pátria verdadeira e não umas promessas para este vale de lágrima, que o meu reino não é deste mundo, e nisto não é uma fuga nem uma recusa ao mundo. Isto é uma colocação das coisas no seu verdadeiro lugar. O mundo tem uma importância capital para nós, porque é o lugar da nossa santificação. É o cadinho onde nós vamos ser provados. E, portanto, é infinito, tem um valor infinito. Mas, se nos capacitarmos, e se toda uma corrente religiosa se capacitar que deve procurar a felicidade aqui neste mundo, e toda a civilização se polarizar por um marcado hedonismo, a característica da civilização moderna, que escapou ao filósofo, é o hedonismo desenfreado. Ora, o hedonismo é a filosofia do prazer, o culto do prazer. Todos os prazeres, porque todos não são pecaminosos, desde que não seja um homem ter relações com uma mulher. Então, bem, quer dizer, ir ao cinema, fazer programas e nada disso parece que é pecado. Mas fazer disto uma filosofia da vida é realmente desprezar as bem-aventuranças e organizar as suas próprias. Dizer, não, eu tenho as minhas próprias nesta base. E nunca o mundo foi tão furiosamente hedonista e tão infeliz como o mundo moderno. Mas aberto, e os católicos desenfreadamente abertos para o mundo. Nesta hora em que o filósofo vê que a causa dessa crise foi o fechamento que se tornou mais grave no século XX. Está lá escrito no Pesando Lagrões, para quem quiser. Ora, nestes números da permanência, nós vamos ver um fenômeno curioso. Falei muito e demais até das aflições dos homens. Talvez não sobre o tempo agora, até para falar da parte mais importante, que era das consolações de Deus, que nós temos na Igreja, na Santa Igreja, principalmente na Santa Missa, principalmente no contato com Jesus, que diz: eu, quanto a mim, estarei convosco até o fim da consumação do século. Quando aqueles peregrinos de Emaús disseram um para o outro: lembra-te como nosso coração ardia enquanto ele falava? Pois bem, pensar que ele continua falando ao nosso lado, né? Aquelas palavras de um caminho de Emaús, que nós podemos dia a dia ouvir e reconhecê-lo na cerimônia da Eucaristia. Essa é uma das principais e a principal consolação de Deus.
A outra consolação de Deus que nós temos aqui é de termos dentro da igreja uma estrutura e uma formação protetora, uma hierarquia de um pastor capaz de dar a vida por suas ovelhas, capaz de ensinar quando aquele quer se desgarrar e de errar. Então, com essas consolações de Deus, nós podemos fazer frente a todas as aflições dos homens. Quando, porém, acontece que, tanto numa como noutra parte, quando acontece que a Santa Missa seja como foi tratada, vai nos mostrar com especial acuidade como estamos ameaçados de ficar privados dessa principal consolação de Deus pelos ataques feitos ao sacrário e ao centro da vida religiosa, que é a celebração da Santa Missa. E, por outro lado, justamente esses ataques são feitos pela hierarquia, quer dizer, como estamos privados de pastores. Não temos mais pastores. Não sei onde eles estão. E então, falo melhor do que as palavras aqui, quase que eu diria, não as estatísticas, mas as cifras, quase que falaria como numa reunião comercial. Vamos aos algarismos, ou às cifras. Então vamos olhar, eu não estou vendo, vocês estão vendo, é o seguinte, é mostrar os papas, ali estão as figuras dos papas da Igreja Católica, desde Pedro, Lino, etc., até Paulo VI. Bem, até o século VI, até o ano mais ou menos 530, século VI, quantos papas terão sido depois reconhecidos pela própria Igreja como santos e apresentados como santos? A resposta é sencilla, como eu diria em espanhol. Todos. Quer dizer, não há cifra, há totalidade. Depois daí por diante, a Igreja e o mundo, começou a missão da Igreja no mundo e começou a ficar difícil realmente. Mas, durante toda a Idade Média, em que houve uma civilização cristã pela primeira vez, porque antes não havia uma civilização cristã e o Papa só tinha realmente esse cuidado da Igreja e não estava ainda tão exposto às coisas de uma civilização. E a época de ouro para a Igreja realmente foi a dos mártires. A melhor posição que a Igreja pode ter nesse mundo é a da perseguição. Então, aí o critério fica proposto em termos bem nítidos. Se queres ser seguidor do Cristo, aqui está o dente do leão ou o turíbulo em inserção de César. Hoje, para um progressista, é inteiramente impensável que um homem tenha dado a sua vida e de uma maneira especialmente penosa e impensável ser. Vocês não podem imaginar o que pode ser a pessoa derrubada no chão e um bicho enorme, uma boca enorme, um hálito horroroso e aqueles dentes cravando as carnes da gente e a gente morrendo sendo comido por um bicho. De modo que dificilmente podem imaginar a força de alma de um Santo Inácio de Antioquia que, condenado pelo juiz de Roma, veio de Antioquia e, na embarcação em que ele vinha, nos portos onde o naviozinho parava, vinham os cristãos saudá-lo. E ele, então, fazia um pequeno sermão e que começava-se dizendo que ele era o trigo de Cristo que ia ser moído nos dentes do leão
e que já tinha impaciência de chegar lá a este punho. E, deixando atrás de si, o navio ia embora, e esses cristãos que tinham visto esse homem iam para casa, creio que com uma ideia um pouco mais aproximada e mais profunda do que a que geralmente temos, que seja o cristianismo. Nesse tempo, não é de admirar que esse era um bispo. Meu Deus, esse era um bispo de Antioquia, uma cidadezinha bem importantezinha lá na Ásia Menor. Santo Inácio de Antioquia, mártir da igreja, que anunciou o seu martírio e passou festejado pelos cristãos em cada lugar que chegava, dizia sempre a mesma coisa, que ele estava preparado, que ele estava pronto e que a nossa vida é essa. Sermos, ele dizia em grego, mártir, que quer dizer, sermos testemunhas do Cristo. Quando ele dizia mártir, ele não estava pensando no sofrimento, ele estava pensando principalmente nisto. Ser testemunha do Cristo. Depois o termo ficou significando testemunha deste modo sangrento, com o testemunho do sangue. Mas, em grego, o termo é simplesmente testemunho do Cristo. Bem, não admira muito que neste tempo os papas, os bispos eram assim, os papas eram santos. Bem, na Idade Média foi uma civilização cristã, em que os critérios eram todos cristãos. Os santos floresciam e abundavam em consequência do martírio, sangue de mártires e sementes de sangues, que semearam santos pela Europa toda. A Europa encheu-se de santos, das figuras mais belas, mais gloriosas, durante um milênio. Estamos no tempo de Santo Márcio, o último Papa Santo da Idade Média. Os nomes não me recordo. São Celestino. São Celestino. Sexto, não? Quinto ou sexto? Não. 1200 no fim do século, 1280 ou 90. Bem, agora acaba o século, acaba a Idade Média, e estamos na Renascença, e agora, desse tempo, o último, 1240 e pouco. Agora, de lá até hoje, quantos papas santos tivemos? Sabe? Dois. Bem, isto em si já significa em que situação está o mundo, em que situação está a igreja em relação ao mundo, em que situação está o mundo em relação à igreja, em que situação estão todos. Bem, ele deveria indicar a um Papa medianamente prudente, o seguinte critério, que eu vou transmitir a vocês hoje como uma novidade sensacional, que é o seguinte: devia indicar aos papas todos que reinaram durante esse tempo, e principalmente a esses que mais modernos, que tiveram a ideia audaciosa de fazer coisas e de chamar o mundo, o Papa João XXIII, que foi saudado pelo colunista Tristão de Ataíde como o primeiro Papa que escreveu uma encíclica não para a Igreja, mas para o mundo, a encíclica Mater et Magistra, não é o autor dessa encíclica. Não pode ser o autor dessa encíclica, como facilmente eu demonstrarei. Quem sabe o que é escrever um livro, o que é escrever um diário, facilmente demonstrarei. Bem, e se fosse, ele deveria ter um critério elementar. E para cada católico há hoje um critério elementar. Se nós queremos saber realmente qual é o pensamento da igreja, qual é o melhor da igreja, qual é o fino da igreja, procurar ouvir e consultar e ver quais foram
as palavras e as obras dos dois últimos papas, que a própria Igreja nos diz que devem servir de exemplo para nós. A própria Igreja, quando canoniza, é para isto, não é para brincar, para botar em cima do altar. É para dizer, olha, estes devem ser mais especialmente ouvidos, mais especialmente seguidos como exemplo. Para isto canonizamos, e não para adornar e fazer o prestígio da Igreja. Para propor como exemplo. Ora, justamente, os últimos papas reinantes, tiveram um cuidadoso, uma técnica cuidadosa de evitar, especialmente, o que disseram e o que disseram e o que fizeram os papas santos. Quase como de propósito. Se fizessem de propósito com esse programa, olha, tudo menos, olha, vocês consultem o que andaram dizendo por aí, tudo menos, olha, cuidado, menos Pio X e Pio V. Bem, o Tristão de Ataíde disse isso explicitamente. E ele devia, aliás, ser lido no mundo inteiro, porque ele é um oráculo. Ah, sim, ele exprime perfeitamente este mundo. Ele disse que Pio X escreveu a Passende como se estivesse com o Knut na mão. Nada de cristianismo. Né? Quer dizer, o Papa, que foi canonizado pela Santa Igreja, pela sua obra, porque Papa Pio X não foi canonizado por sua vida religiosa, por seus milagres, mas por seu pontificado. O que está canonizado em Pio X é o seu pontificado. O que está canonizado em Pio V é o seu pontificado. E aí, mais especialmente, em Pio X, o combate ao modernismo e aos alargamentos da igreja, e aos ajornamentos, e a todas essas besteiras que nós agora estamos pagando para ver. Isso Pio X, que está aí para se quisermos saber o que são os erros do mundo. Pio V, na codificação da Santa Missa, e na sua vida e na sua santidade, na sua obra, é o modelo que este número da permanência vai lhes mostrar, o modelo que deve ser visto para quem quiser saber o que é a Igreja Católica. Agora, para quem quiser saber as aflições do papado, então devem ler a história de Alexandre VI e outras. As aflições do papado estão aí abundantemente traçadas. E nos papas modernos. E nos papas modernos que perderam a cabeça. Hoje, este problema, por exemplo, que estamos diante dele com estupefacção, eu acabei de escrever um artigo, dizendo, eu vou dizer em poucas palavras o artigo que eu escrevi hoje, rapidamente. E se levar um pouquinho mais de tempo, me perdoe. Chama-se Viva o Chile. Começa a dizer, leio, que o general, como é que ele chama? Pinochet fez uma declaração no jornal dizendo que viva a Espanha do general Franco, toda a solidariedade, apoio, integral apoio ao governo da Espanha, que está sendo cercado pelo mundo inteiro pelo fato de estar fazendo a repressão ao comunismo e punindo com a pena capital os assassinos, perversamente assassinos de inocentes policiais, inocentes, etc. Bem, em seguida ele acrescenta que e os outros que se solidarizaram e que aplaudiram, que defenderam, eles, de certo modo, eles consideram como cúmplices daqueles que foram assassinados e dos futuros assassinados. E logo no dia seguinte, mais 3 assassinatos foram cometidos por terroristas. E hoje mais 3. Bem, de modo que todas as pessoas que se levantaram para defender aqueles com princípios, com falsos princípios verdadeiros, são solidários e cúmplices desses crimes. Isso diz o general Pinochet de modo indireto e digo eu aqui de modo diretíssimo. Bem, e acrescento no meu artigo que, para minha tristeza infinita, o Brasil, para um velho militante que antes de 64 sempre militou contra a perversão e a subversão
e com risco de vida, e ameaçado, etc. E depois de 64, em 68, novamente ameaçado na vida, com ameaças diárias, intimação de parar de escrever no Globo, tudo isso, este velho militante vê com infinita tristeza que o governo do Brasil, neste episódio, diz que a sua política exterior é pragmática. Ora, este termo é rigorosamente sinônimo de amoral. Rigorosamente sinônimo de amoral. De modo que o militante que teve a sua vida exposta, que trabalhou incessantemente antes de 64 e depois de 64 até hoje, neste ponto já não pode acompanhar essa atitude do governo do Brasil no exterior, que se gloria de ser amoral, e que diz que não devemos entrar no comportamento dos outros países, no problema dos outros países não nos diz respeito. Ora, para mim, o combate ao comunismo, o combate a um mal intrinsecamente perverso, transcende as fronteiras, e quando o Brasil, gloriosamente, foi o único país do mundo a resistir, a pôr o comunismo fora da lei, em nome da lei natural, me dava um critério para desejar que esse mal não estivesse em país nenhum, para ser solidário com os portugueses quando eles estivessem sofrendo sobre isso, e para ser solidário com os espanhóis quando estivessem sofrendo, e não para considerar esse problema como um problema da área interna de cada país. Bem, depois digo, e como velho católico, mais aflito e maior ainda é a tristeza quando vejo que o rádio do Vaticano, porque não é ninguém que está falando no Vaticano, é o rádio, portanto são as ondas eletromagnéticas que estão pronunciando um pronunciamento que é pior ainda do que aquelas ânsias do Papa querer pedir ao generalíssimo Franco que não punisse os culpados. Foi o pronunciamento em que também reprova os terroristas, mas colocando os terroristas e os policiais, e nessa reprovação, os terroristas que mataram inocentes trabalhadores. Aí o rádio do Vaticano, por seus dispositivos eletrônicos, suponho, filtrou cuidadosamente a palavra policiais, porque do Vaticano não podia sair nada, evidentemente favorável em defesa de policial, porque parece que policial é intrinsecamente mal. Então, neste pronunciamento, que eu acho pior do que o outro, eu digo no artigo pior somente do que agora, eu torno a invocar a luta que venho tendo, e a luta que venho tendo, em razão da qual me ponho, me ofereço, e se for preciso, à disposição daqueles que me ameaçaram, estou às ordens, que nunca me escondi, para que façam comigo o que estão fazendo lá com os policiais da Espanha, e que meu sangue caia na cabeça desses que hoje são neutros diante do que acontece na Espanha, ou daqueles lá que no rádio do Vaticano são visivelmente a favor dos terroristas. Chegamos neste ponto. Agora, quem é que fala no rádio do Vaticano, não sei. Mas o consentidor, eu sei. E o critério é a abertura ao mundo. O critério é que a igreja não pode se fechar. Não deve ter a sua santa virgindade, os seus critérios de santidade devem ser aquilo que Lutero dizia dela. A igreja, os maus levitas estão fazendo de hoje da igreja aquilo que Lutero dizia dela, a prostituta. E nós, se quisermos saber onde é que se perdeu o caminho, onde é que está a verdadeira igreja, temos as figuras exemplares
temos o catecismo a reler e as figuras exemplares a consultar. Primeiro, a figura do crucificado, que deve estar sempre presente diante de nós a nos repetir. Bem-aventurados os pobres de espírito, que Deus será beato, 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 beato. Esta pregação maravilhosa em que pela primeira vez Nosso Senhor anunciou a um povo simples, ignorante, que a felicidade que ele trazia, que ele anunciava, não era deste mundo. E, de certo modo, era o avesso deste mundo. E as outras figuras que podemos consultar e olhar também são esses santos exemplos, os santos, todos os santos. Os santos estão aí com as suas obras. Agora mesmo anunciaram aqui uma palestra sobre São João da Cruz. Um exemplo bastante rigoroso e bastante aproveitável de amor de um homem que dizia que um só pensamento que não seja dirigido a Deus é roubado à Sua Majestade. Não deve ser fácil chegar a esta perfeição. E ele a chegou, Deus sabe como. E Deus sabe mesmo que com a sua graça, mas com um aproveitamento com muito poucos a tiveram, e os santos são especialmente aqueles que aproveitam e sabem aproveitar bem as graças de Deus, e os não santos são aqueles que não aproveitam e até desprezam os dons de Deus. Então, volto a recomendar neste número, permanece ser lido com este critério. Os papas exemplares, que nos explicam muita coisa confusa, porque a história da Igreja está cheia de papas medíocres. E o papa que não é santo é um triste papa. E o papa que não põe o problema da santidade em primeiro lugar é o mais triste papa, em que nem sinais dá. Então, e que o seu interesse apaixonado é evidentemente carnal, não digo que ele ande com mulheres, não. Isto eu não sei, e dizem que Alexandre VI fazia farra dentro do Palácio Vaticano, mas o carnal e o temporal do interesse de Paulo VI é publicado nos jornais todos os dias e nas suas alocuções. É ele mesmo quem estridentemente anuncia que se interessa muito pelas coisas, pelos interesses do mundo e pela paz, mas não é pela paz que o Cristo veio nos trazer e que logo nos diz, não é que o mundo vos dá, mas essa que vos trago. Porque esta que o mundo dá não é desta que o Papa deve se afligir e se cuidar. Esta ele deve deixar com os homens e devia voltar-se mais para os problemas próprios da sua santificação e da santificação do seu rebanho. Em vez de pensar na paz do mundo, em vez de fazer discurso na ONU, em vez de se afligir com a execução da coisa e receber os terroristas portugueses e não receber os sacerdotes que dão sinais de virtude e de santidade, basta dar sinais de virtude e de santidade que o Vaticano se fecha. Basta dar sinais de subversão e de comunismo, o Vaticano se abre. Bem, com estes sinais, nós temos a evidência de que não estamos sendo, neste ponto, atendidos por Deus naquele tipo de consolação dos bons pastores. Não os temos agora na atualidade no governo da Igreja, mas temos presentes dentro da Igreja que não tem atualidade, que ela não é só o dia que passa, ela tem na Terra a duração de 20 séculos. E na eternidade ela tem a espessura infinita da eternidade. De modo que a atualidade não é critério. E se não temos esta consolação hoje, apoiemo-nos
nas abundantes consolações que temos na história da Igreja e, sobretudo, naqueles que são sempre atuais, que são os recursos espirituais que vêm do próprio Cristo na cruz, no caso presente, na missa. Na cruz, no sacramento, na vida espiritual, nós estamos sempre ao pé de Nosso Senhor, estamos sempre aos pés de Nossa Senhora, nós estamos sempre quase com a cabeça no seu joelho, pouco falta. É só uma Ave Maria rezada com um pouco mais de paixão amorosa, de amor filial, que a nossa cabeça encosta no seu joelho. E as chagas de Nosso Senhor estão oferecidas à nossa adoração, e essas são as consolações que nos restam. E dizer isto como se fosse pouco seria a última das últimas palavras que um católico poderia dizer, achando poucas essas consolações que sempre serão as maiores. Quanto às outras, paciência. E aqui ficamos hoje e vamos pedir a Deus que tenhamos no dia a coragem, porque ela nos vai ser pedida no testemunho.